cabeça, irmão, mas eu queria que você ficasse preparado, porque a qualquer momento alguma coisa pode cair em você. Pode cair no seu colo, irmão. O profético está por aqui, viu? Ele está passeando no nosso meio e eu ouvi dizer que ele continua sendo bom, irmão. Eu ouvi dizer que Deus continua sendo bom. Senta no teu lugar. Obrigado ao louvor. Vamos trabalhar junto o teclado. Aleluia, irmão. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. Eu tenho me ensinado no Rema da Unidade Natal e tem sido um divisor de águas. Deus tem feito grandes coisas em nós e depois Ele fará através de nós, por causa de uma decisão de viver a vida de louvor a Deus, uma vida de louvor, né? Que elogia a Deus, que agrada a Ele, né? E isso tem sido refletido. Tem alguém aqui que é aluno? E aí, o que é que você está achando? Está recebendo alguma coisa? Existe algo de muito poderoso acontecendo nesse lugar e é exatamente o que eu falei com o André ali, que é como se o Espírito Santo, o nosso arquiteto, o nosso escultor, esculpisse em nós aquilo que ainda não é perfeito. Porque tem área na tua vida que você não presta. Ainda. Mas essa noite a unção, ela vem para o lugar e ela se manifesta onde é desejada, com um propósito de quebrar o jugo. O que é que tem sido jugo na tua vida? O que você tem sustentado, ainda que invisível, de maneira invisível? Eu digo a você que com certeza existem milagres invisíveis acontecendo agora mesmo. Que milagres invisíveis são esses? São aqueles que só você percebe. Ninguém conhece de você. Ninguém sabe aquela falha que você insiste em camuflar. Milagres invisíveis. Aquele defeitinho que você sabe que carrega e não agrada a Deus. Agora, a unção não está quebrando as cadeias. A unção, ela está dissolvendo as cadeias, irmão. Se você acreditar, você vai sair daqui mais livre do que entrou. Amém? Hoje eu fiz um passeio logo cedo, de buggy, né? É quase que uma falta de respeito com quem vem a Natal e não faz esse passeio. Tem que fazer esse passeio, é ou não é? Eu fiz o passeio de buggy logo cedo e eu vi que na primeira descida da duna que ele deu, eu disse, meu Deus, eu me comprometi, eu me envolvi com algo para ter esse tipo de sentimento, porque eu gosto de adrenalina, eu gosto de aventura, mas teve uma duna lá que eu tinha convicção que o carro ia capotar. Mas eu só pensei, foi só uma sensação. É assim que muitos de nós vivemos, só de sensações, de sentimento, de achômetro, enquanto na verdade a realidade é completamente diferente. É sobre isso que eu quero falar com você. Teve um cara na Bíblia, várias pessoas na Bíblia, que colecionaram experiências com Deus e que não tinha nem nada a ver com a história, mas simplesmente se envolveram, disseram sim, para colecionar mais um momento com Deus, mais uma experiência. E essa história aqui é um clássico, né? Esse acontecimento. Abre comigo em 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ser breve, irmão, porque Deus tem muito mais para fazer do que o que eu tenho para falar. Amém? E Ele já começou fazendo. Você está percebendo? 1 Samuel, capítulo 17, é um clássico da Bíblia. O desafio de Golias, né? E no 1 diz, ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. No 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze.
Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Vai para o 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar contra mim e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. No 13, apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram a guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Diga, 40 dias. No 17, disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um éfa desse trigo tostado, e estes 10 pães, e corre, e leva-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para se formar em ordem de batalha, e gritos chamavam a peleja. Aí no 23, estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Certo? Ele passou 40 dias falando a mesma coisa. Diga, 40 dias. É muito tempo, irmão. Não é 4 dias. 40. Afrontando o exército do Deus vivo. Só que o final desse versículo, para mim, é a parte crucial de todo esse episódio. Olha o que diz. No 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Está aí. O poder de tudo está. Davi ouviu. Durante 40 dias ele repetiu, ele afrontou. Mas nesse dia, Davi ouviu. E Davi ouvir mudou tudo. O fato de Davi estar naquele lugar e ouvir a afronta fez com que toda a cena fosse mudada. Você concorda comigo que Davi não tinha nada a ver com a história? Davi simplesmente obedeceu o pai e foi levar uma marmita para os irmãos, um lanche. Mas ele não tinha nada a ver com o gigante. Diga, nada a ver. Irmão, quando é que a gente vai pegar o gigante do nosso irmão, a dor do outro, como se fosse nossa? Davi pegou aquele gigante como se fosse dele, mas ele não tinha nada a ver com a situação. Quando é que você vai olhar para o lado, ver a pessoa sofrendo do teu lado e não vai fazer nada? Que evangelho é esse? Que corpo de Cristo deformado é esse que só pensa em si? As bênçãos para mim, estou ilhado da bondade, mas não faz nada com isso. Não abençoa ninguém. Irmão, o único propósito de termos, inclusive dinheiro, é para dar. A única razão de termos dinheiro é para dar, abençoar. Se você não abençoa, mas quer ser abençoado, tem alguma coisa errada. Não tinha nada a ver com o gigante. Mas ele pegou o gigante que não era dele como se fosse. Quando é que você vai pegar o gigante dos outros como se fosse seu, irmão? Chorar com os que choram, mas ser ligeiro para começar a rir. Seja rápido em chorar, mas chore. Sofra a dor com ele. Mas levante, traga ele para o lugar que pertence a ele, que é um lugar de vitória. Nós estamos em um lugar de vitória. Amém?
No 26 diz: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhes repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvidas as palavras de Davi, que Davi falara, anunciaram-na a Saul, que mandou chamá-lo. No 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele certamente me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Irmão, nós conhecemos o final da história. Você sabe que Davi venceu sobre Golias. Ele foi vitorioso. E você sabe como ele venceu. Como foi que ele venceu? Com armas de guerra? Vamos lá, eu fiz uma anotação rápida para a gente fazer um comparativo entre Golias de Gate e Davi. Golias media aproximadamente 2,99 metros. Era grande. Sua couraça tinha 70 quilos. Seu eixo de tecelão pesava cerca de 8 quilos. A ponta da lança pesava 7 quilos. O dardo de Golias era tão pesado que, em vez de levá-lo na mão, ele o levava sobre os ombros. Uma pequena descrição de quem era Golias. Vamos para Davi. Ele era um bom músico. Que para mim significa louvor. Forte e destemido, que para mim significa coragem. Homem de guerra, ou seja, sabia lutar. Sisudo em palavras, ele sabia falar bem. Ele era gentil em aspecto. Tinha uma beleza inferior. Mas tinha um detalhe que mudava tudo. O Senhor era com ele. Irmão, ter o Senhor conosco, ter o Senhor comigo, dentro de mim, muda tudo fora de mim. Ter a consciência de quem vive dentro de mim, muda tudo ao meu redor. Aleluia. Uma coisa que me chama interessante é que eu me identifico muito com Davi por ser colecionador. Eu coleciono algumas coisas. Coleciono camisa de alguns times, coleciono miniaturas. Meus alunos viram, né? Coleciono miniatura. Tenho mais de 200 miniaturas de desenhos animados e tal. E o colecionador, quando ele passa por uma feira de colecionáveis, ele, ainda que tenha aquela edição, ele quer comprar mais. Porque está no colecionador querer colecionar. Davi era um exímio colecionador. De quê? De experiência com Deus. Sabe por quê? Porque Davi, ele já tinha passado pelo leão, pelo urso. Só que, qual era o detalhe de Davi?
é que ele não divulgava, ele não postava tudo que vivia. Davi não postava tudo que vivia, irmão. E quando eu falo sobre isso, eu não me refiro que postar é pecado. Não, é o teu púlpito. Tua rede social é o seu púlpito. Pregue a palavra ali. Olha, tem gente que é louco, mata e morre para ter isso. Eu posso até passar o número de onde faz isso, para você comprar um e colocar na sua casa. Porque isso é só responsabilidade. Nosso púlpito é a nossa vida, é por onde a gente passa. Isso é só responsabilidade, irmão. Mas Davi, ele não postava tudo que vivia. E a gente está vivendo uma geração que experimenta um pouco de Deus e já quer divulgar o que experimentou. Cara, às vezes não dá tempo nem de experimentar o poder da mudança. Rapaz, experimenta o poder do antídoto da experiência. Esfrega em você. Muda e a tua mudança vai ser a mensagem. Mas olha, existe um tempo de maturação para você compreender o que foi falado, para você viver o que foi dito. Vive aquilo. A tua mudança se torna mensagem, sem você nem precisar falar. Tem aquela tônica bem conhecida: pregue o tempo todo, quando for necessário, fale. Por quê? É no procedimento, é no comportamento, fora da plataforma. Irmão, nós precisamos entender que a única coisa que vai nos tirar, nos fazer sair bem do dia mal, são as nossas experiências com Deus. Você precisa viver experimentando Deus. Sabe, e o poder da experiência é algo que o diabo não pode roubar de você. Não, ele pode tentar enganar você e tentar tirar a tua saúde, tua paz, o teu sono. Mas o poder da experiência não. Sabe por quê? Porque você já experimentou e já era. Você tem que experimentar. O que acontece é que muita gente não quer ter antes nem depois. Eu só funciono assim, meus alunos já sabem. É assim que eu sou, eu me vesti de mim. Quando eu comecei a assumir quem eu sou em Deus, eu comecei a atuar no meu chamado. Então, se você não gosta do meu jeito, se você não gosta da maneira que eu falo, eu te convido a se conectar com o céu. Porque você não é obrigado a gostar de mim, mas receber o que eu carrego, a unção que passa por mim, amém? Uhul! Experiências com Deus. Davi era um colecionador de experiência. E quem é colecionador sabe, irmão, que quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quero colecionar experiência. No dia mau, eu digo a você, a minha mãe tem um ditado que ela diz o seguinte, eu nunca esqueço: se eu contar a minha história, até o burro chora. Se eu parar aqui e falar da minha vida para você, vai chorar você e o burro. De tanta coisa que eu já passei. Mas eu posso te dizer uma coisa, irmão. Não é sobre o que eu passei, é sobre o que eu fiz com o que eu passei. Eu joguei todo o meu sofrimento dentro de Deus. Sabe o que redundou para mim? Autoridade. Deus é perito em transformar sofrimento em autoridade. Mas você precisa experimentar, se envolver, conviver com Deus, andar com Ele. Tem gente que nem frequenta mais o lugar secreto. Por quê? Ninguém está vendo, não tem ibope. Não dá ibope. Lugar secreto não dá ibope, porque não tem plateia. Mas tem gente que está só vivendo de plateia, irmão. Bora mudar. Não é por fora que começa. Adoração é por dentro. Obediência é por dentro. É quando ninguém vê. Ninguém vê. É uma coisa que tem acabado nas igrejas, cara. É o temor. Ah, Deus. Vamos resgatar o temor, o respeito. Temor não é medo, é respeito. Mas antes fosse medo. Medo de desagradar a Deus. Eu tenho um pavor de desagradar a Deus. Quando o meu pastor vê. Mas quando o meu pastor não me vê. Quando ninguém me vê. Por quê? Deus, Ele já viu. Ele não vai ver, Ele já viu. Quando você pensa que está só tem a Trindade assistindo. Só tem os milhares e milhares de anjos, os seres viventes. Todo mundo torcendo para que você não erre.
Não, 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 não. Em contrapartida, ao teu derredor, tem demônios torcendo para que você peque. Porque ninguém está vendo, o que ninguém vê não é realidade. É justamente o contrário. É o que a gente não vê que é realidade. Fé. O justo vive por fé e não por aparência. É por fé. É quando ninguém me vê. Intimidade. O que é que tem acontecido? As pessoas estão querendo e desejando serem usadas. Usadas, só usadas. Porque o dom chama a atenção. O dom floreia. O dom encanta. O dom convence. O dom deixa mais bonito e inibe o pecado. O dom inibe o pecado, mas o dom não pertence a você. Deixa eu provar para você. Tiago 1,16 diz o seguinte: não vos enganeis. Preste atenção nisso. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo o dom perfeito, diga dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criação. O fato de ser usado não significa nada. Não é sobre aparência, é sobre essência. Evangelho é sobre essência. E a essência é a tua parte que ninguém vê. Mas a essência também foi o tema que nós demos na criação, a conferência de mulheres. Já fazendo um merchan aqui, né? Para a conferência de mulheres, e Thalita me agradece. Conferência de mulheres, essência. Tem a ver o quê? Com cheiro, aroma. Qual é o cheiro que você tem deixado sair de você para Deus? Tem subido a tua vida, o teu procedimento, o teu comportamento, as tuas palavras, os teus pensamentos, ele tem subido para Deus como aroma suave ou como podridão? Porque viver de aparência, irmão, a palavra de Deus, ela compara a vida de quem vive com aparência com um sepulcro caiado, que é bonito por fora e podre por dentro. Cansativo falar sobre isso. Mas graças a Deus que essa palavra não é para quem não veio. É exatamente para você que está aqui. Para nós. O dom encanta. Mas não é sobre ser usado. Não. É sobre ser mudado e afetado por quem mora em nós. A glória de Deus mora em nós. Irmão, ser usado é consequência. Conhecer a Deus é sobrevivência. O único propósito da nossa existência é conhecer a Deus. Essa frase tem marcado a minha vida nesses últimos dias. Eu recebi ela vindo para Natal e eu vou continuar repetindo ela até ela ecoar e tocar a vida de quem precisa ser tocado. Ser usado é consequência. O povo quer a consequência, mas não quer a essência. Quer o que? Obedecer. Quando ninguém vê, eu obedeço. Eu sacrifico a minha vida no altar. E não é nesse lugar. Altar é onde eu estiver. Altar é como eu falar e me comportar e pensar. Deixe Deus ser exaltado através do que nem sai da tua boca, do teu pensamento. Sabia? Cara, Deus, ele pode ser exaltado através da minha vida, pelos meus pensamentos. Mata os teus pensamentos antes que eles se transformem em palavras. Mata o pensamento errado. Porque se fulano errou, se você não puder ajudar, não atrapalha falando contra. Vai viver a tua vida com Deus. Vai conhecer, porque o propósito da nossa vida é somente esse. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Não é ser usado não, irmão.
Eu li um livro onde uma das pessoas que fazem parte dele teve uma experiência com Deus e perguntou a Deus: Deus, você quer me usar? Você usa pessoas? E Deus disse a essa pessoa: não, eu abençoo pessoas. Eu não uso elas, eu abençoo elas, para que elas abençoem outras pessoas. Porque o único propósito de Deus é com que nós conheçamos quem Ele é. E ser usado é só consequência. Agora me diz, tem alguma lógica Deus usar quem Ele não é íntimo? Por que você quer ser usado por Deus se você não é íntimo de Deus? Por que querer ser usado por Deus se você não convive com Ele? Nós precisamos ser íntimos da unção, irmão. A gente só vai conseguir e saber se mover na unção se formos íntimos dela. E essa unção vai nos afetar e afetar os outros. Eu nunca esqueço. Primeiro era pastor Bud. Pastor Bud sempre dizia a mim: as únicas 3 chances que ele teve de me ver operando em alguma coisa, seja pregando ou cantando, ele disse a mim no final: bom, rapaz, mas já chegou no nível da jumenta. Foi bom, mas já chegou no nível da jumenta. Quem lembra do episódio da jumenta de Balaão, que foi usada? E quem continuou esse legado foi Dona Silvia, que partiu para o Senhor esse ano. Todas as vezes que eu me movia de alguma maneira, Filipão, foi muito bom, mas você já chegou no nível da jumenta, viu? Nunca esqueça disso. Não é você, é Deus através de você. Agora deixe esse poder afetar você, para não só passar. Enquanto Ele passa através de mim, Ele muda quem eu sou. E a minha mudança vai ser a mensagem. Mas o povo não quer ter antes e depois não. Quer começar certinho, perfeitão. Nunca teve passado, hein? É a falta de experiência, de vida com Deus, que faz com que você seja fraco na doutrina. No dia mau, você desiste. Eu estou sentindo um cheiro de DNA sendo renovado essa noite. O seu DNA. Nós cantamos: Deus é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que não muda. Ele é bom. Ele foi. Se Ele foi bom em algum momento da eternidade, Ele vai ser bom durante toda a eternidade. Você tem que acreditar nisso. Deus dê. N, não. Às vezes a gente vê esse não como privação, proibição. O não nos dá conotação de proibição, é ou não é? Mas Davi não foi escolhido para ir para a guerra. Não, algumas vezes não vai ser proibição, vai ser proteção. E a gente só quer o sim de Deus. Mas o não de Deus é tão gostoso, irmão. Livra a gente de cada um, irmão. D, Deus. N, não. A, acabou. Deus não acabou. Deus não acabou. Irmão, o que Deus falou para você, se ainda não aconteceu, é porque está prestes a acontecer. Quem começou a boa obra não terminou, não completou ainda não. A promessa de Deus não tem prazo de validade. Se ainda não aconteceu, está prestes. A qualquer momento. Agora, como é que eu vou me comportar? Quando eu compro algo na internet, quem já comprou alguma coisa na internet? Eu ainda sou do tempo do Hong Kong, como diz a minha mãe, do tempo das antigas, de ir, vestir, provar, usar, ver se cai bem. Na internet eu já tive algumas experiências, por exemplo, comprei uma mochila pensando que ia arrebentar, chegou uma mochila desse tamanho. Era para ter filmado, não era?
Mas eu já comprei coisa na internet que eu fiquei assim, falta uma semana para chegar. Falta 2 dias. Falta 1 dia. Irmão, é como uma encomenda que já foi liberada dos correios e você só fica esperando. Mas como é que você está esperando para que a promessa te alcance? Na verdade, essa promessa que você tanto quer que aconteça e que alcance você está esperando para que ela aconteça. Te alcance, mas ela está te esperando também. Ela está assim. E aí? O povo quer alcançar a promessa de Deus, mas não quer parecer com a promessa. Será que você combina com o que Deus te prometeu? Porque a gente diz assim, eu estou em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram. A gente sabe decorado, mas você está em Cristo? Então, traz tudo para Cristo. Tuas vestimentas, teu linguajar, o teu pensar, o teu falar, o teu brincar, o linguajar, traz para Cristo. Porque em Cristo, nós temos tudo que nós precisamos. Quem está em Jesus aqui? Você está no melhor lugar que você poderia estar. Em Jesus. Não existe frustração nesse lugar. Meu irmão é um ser humano frustrado. Ó. Já fui perdido. Já fui. Eu nasci num lar cristão. Eu nasci num lar evangélico. Frustrado. Perdido. Desacreditado. Medroso. Mas eu, quando me joguei em Cristo, eu percebi que não existia lugar para nenhuma dessas coisas. Em Cristo não há frustração, condenação, doença. Nós estamos em um bom lugar. D, Deus. N, não. A, acabou. Quando a gente ouve essa palavra, acabou, a gente pensa logo que acabou para mim. E tem gente que entrou aqui assim, com esse pensamento, acabou, eu não consigo mais. Não dá mais para continuar, acabou. Mas olha, irmão, vamos declarar, vamos gritar em alta voz, acabou, mas não é contra a promessa, não é contra o plano. O plano não acabou, ele está intacto. O que acabou foi a tua vida de pecado, de desobediência, sabe? Essa vida de viver protelando o grande dia, a grande experiência. Que eu sei que assim como eu, você já teve grandes experiências com Deus. Mas a maior experiência com Deus é a próxima. A nossa maior experiência com Deus sempre é a próxima experiência. Quando é que vai ser essa experiência, irmão? Diga hoje. Agora. Está sendo agora, irmão. Então acabou, diabo, acabou. Você não tem mais os meus pensamentos, os meus sentimentos. Você não tem mais o meu corpo. Você não me tem nunca mais. Nunca mais, irmão. Eu estou falando com propriedade porque eu já passei por coisas onde eu vivi preso. Deus não acabou. DNA. Esse é o DNA de Deus. Se não aconteceu, é porque está prestes a qualquer momento. Então se comporta como quem vai receber alguma coisa. Tá vendo? Ó, veja só. Agora veja que interessante, né? Veja como é interessante quando o pregador fala sobre receber alguma coisa. Veja como o seu grito é alto. Eu vou te dizer, eu só convivi com o meu pai eu falei isso na igreja da Zona Norte ontem. Eu só convivi com o meu pai durante 7 anos da minha vida. Quando eu tinha 7 anos, ele me abandonou a minha família. Mas durante esses 7 anos, ele me acostumou a receber sempre um presente dele. Ele chegava em casa, irmão, trazendo um pirulito, um confeito, uma pipoca, um chiclete. Mas todo dia que ele chegava do trabalho, ele me dava alguma coisa. Então, era eu percebendo que a porta estava abrindo e era ele. E eu correndo para pegar o que ele tinha para me dar. Mas, irmão, depois de um tempo que ele saiu e eu cresci, eu precisei ter uma reunião de homem para homem, um tete a tete, resolvi as pendências e desenvolvi uma amizade com o meu pai, uma amizade gostosa, graças a Deus. Quando ele chega, eu já não quero o que ele tem para me dar, eu quero ele.
Na verdade, eu nunca quis o que ele tinha para me dar. Eu só queria ele. Porque quando eu falo sobre Deus está dando, você aumenta a voz. E quando eu digo seja, você diminui. Porque você quer as bênçãos de Deus, mas não quer se relacionar com Deus das bênçãos, irmão. Que tal você se relacionar com Deus, irmão? Que tal a gente inverter a ordem? Porque se você procurar as bênçãos, talvez você não encontre Deus. Mas se você procurar Deus, você vai encontrar tudo que Deus tem. Tudo que Ele carrega. Então vai direto. Eu te digo uma coisa, irmão. Se essa noite você conseguir olhar para o você que Deus está te apresentando, foi o que aconteceu com Davi. Saul escolheu Davi rei? Não. Quem foi que escolheu Davi rei? Deus. E o que foi que Saul fez? Saul, ele só apresentou Davi a Davi mesmo. É o que Deus está fazendo. Deus está apresentando você a você mesmo essa noite. É como se a gente estivesse de frente no espelho. Olha, você pode, você consegue, você é. Agora vive isso. É muita gente falando bonito e vivendo feio, irmão. Vamos mudar a ordem. Vamos viver bonito e as coisas vão acontecer. O povo correndo e se cansando porque está correndo atrás da bênção. É o contrário. Corre para Deus e as bênçãos vão te alcançar. Mas é certo que Deus está te dando imagens de quem você é. Para que você mire nisso. Para que você tire isso, essa promessa do papel. Para de adiar o melhor tempo da tua vida. Para de adiar, irmão. Vive o melhor de Deus. Experimenta, sabe? Esfrega essa unção que está nesse lugar. Nas áreas que você ainda não presta. E você vai sair daqui prestando. Estamos nos enchendo. Para que quando a gente saia daqui, a gente saiba como se comportar fora daqui. Se você conseguir ver, você vai viver. Se você conseguir ver, você vai conseguir viver. Mas o povo quer o quê? Quer viver sem ver. Quer viver sem ver. Eu vejo e depois eu vivo. Tem que ser assim. É como a grávida. A grávida, ela está gerando o quê? Dentro. Conotação de dentro. O bebê existe. Ela está grávida. Tem um bebê ali. Mas ela viu. Mas ele existe. Mas como se ela não viu? Quem está entendendo? O que acontece é que a gente quer que as coisas aconteçam primeiro fora do que dentro. As coisas, antes de acontecer fora, elas precisam ser realidade dentro de nós. Quando aquilo for realidade dentro de nós, irmão, fora é coisa. Busque o meu reino e as demais coisas. Essas coisas grandes que você tem buscado, Deus chama de coisinha. Busque o meu reino e essas coisinhas vos serão acrescentadas. Vai para Deus, irmão. Se joga em Deus. Uma vez eu estava num acampamento, eu lembro como hoje, de jovens. E eu recebendo ali de Deus aquele mover poderoso. E chegou o momento dos dízimos, das ofertas. E aí colocaram uma lona assim na frente. E o pessoal foi jogar tênis, relógio, celular, tablet, iPad. Eu não tinha nada disso na época, nada. Eu saí do canto que eu estava, correndo. Fui lá na frente e me joguei. O que eu tinha de melhor era eu. Não tinha nada de valor, mas eu tinha uma coisa de valor. Eu tenho valor. E me dei a Deus. Esse é o convite de Deus para a sua vida hoje. Se joga no plano. Se joga no plano. Olha para o plano. Mira nele e vai. Vai. Corre para o plano, irmão. Uma vez eu estava na transição. Eu não sou paraibano, eu sou pernambucano. Eu estava na transição de mudança de Caruaru para Campina Grande. Hoje eu já sou paraibucano, né? Mas aí eu já corri a itinerância.
o meu líder na época, ele treinava a gente para isso, para itinerância, para pregar mesmo, para viajar pregando. Ele dizia a gente assim: olha, eu vou abrir a porta para vocês. Quem eram vocês? Fernando Leal, Dinho, Jânio, Jéssica, Mísia, que morou aqui, Renan Veras. E ele dizia assim: olha, eu vou abrir a porta para vocês. Vocês mantenham a porta aberta com a educação. Saibam se educar, se comportem bem e tal. Então a porta se abria, a gente ia pregar, ia correr a carreira. Só que eu estava nessa transição, né? E eu tinha um evento para fazer em Paulista, Recife, no sábado. E na sexta-feira eu fui resolver alguns trâmites familiares. Minha família saiu do carro para resolver. Eu fiquei dentro do carro. Estava o meu carro, uma avenida gigante, movimentada, em uma praça. E o pessoal correndo, treinando com os filhos, passeando com os filhos. E tinha uns garotos de rua, uns meninos de rua. Uns só de cueca, outros nus, super sujos. Mas eram uns 6, 7. E eles estavam jogando bola ali. Com aquela bola dente de leite. Quem lembra daquela bola dente de leite? Que você vai usando e ela vai ficando surrada, diminuindo de tamanho. Antigamente vinha até com a foto de Ronaldinho nela. E, cara, eles estavam jogando aquela bolinha. E naquele momento, aquela bolinha era tudo para eles. E aquilo me chamou a atenção. Eu, de dentro do carro, com o vidro baixado, olhando do outro lado da avenida, eles brincando, e fazia do vão do escorregador a barra, e os outros chutando a bola. Eles estavam tão ligados naquela bola, que a bola caía na avenida. Eles iam pegar a bola, sem olhar se vinha carro, e nada, voltava. Diz que tem um anjo para bebê e para criança, né? Eu não sei se é verdade, mas eu sei que não acontecia nada com a criança. Ele lá, jogando bola, e aquilo começou a me chamar a atenção, porque eu comecei a ser ministrado, né? Cara, o que será que esses meninos fizeram para pegar essa bola? Será que eles pularam o muro, entraram no lixo, entraram na casa de alguém? Será que esses meninos comeram? A atenção deles era tanta para aquela bolinha, que aquilo começou a mexer comigo. E beleza, isso foi numa quinta. Aí fui cumprir o evento no sábado. E nessa igreja em Paulista, pastor Emílio, ele me deu uma oferta do coração da igreja, e me deu uma oferta específica para o meu novo sofá em Campina Grande, que eu ainda não tinha sofá, né? Só essa oferta aqui é para você comprar o teu novo sofá lá em Campina Grande. Está bom. Voltei para a minha cidade, Caruaru. Quando foi na terça, quinta-feira da semana seguinte, eu fui procurar o meu sofá para comprar, já que eu tinha alugado um caminhão para levar os meus móveis para Campina Grande. Quando eu ia passando, antes de chegar na loja de móvel, eu passei por uma loja de utilidade. Eu não sei se é igual às lojas daqui, mas as de Caruaru sempre tem panela, né? Colher de pau, tal. E na porta tem várias bolas, dente de leite, dentro de sacolas plásticas. Automaticamente, irmão, eu esqueci do meu sofá e lembrei dos meninos. Esqueci do sofá. Peguei uma bola, comprei, atravessei a cidade e fui lá de novo, lá na praça, onde eu tinha visto eles há quase uma semana atrás. Irmão, meu coração começou a borbulhar, porque de longe eu avistei os mesmos meninos e eu disse: não é possível. Deus quer falar alguma coisa comigo. Deus está fazendo alguma coisa em mim. Porque o mesmo menino está ali. Aí na mesma hora veio outro pensamento: eles devem morar aí. Eles moram aí perto. Irmão, você já observou que muitas vezes a gente tenta naturalizar o que é espiritual? Enquanto a experiência, ela não existe para ser meditada, mas para ser desfrutada. Eu acho que a gente perde muito tempo meditando no que Deus quer que a gente experimente. É ou não é? A gente perde muito tempo meditando no que Deus quer que a gente experimente. Experimenta. E aí, na mesma hora, eu calei essa voz de tentar naturalizar o que é espiritual e me agarrei no propósito. Não, comprei, cheguei aqui, eles estão ali, alguma coisa vai ter que acontecer. Já que eu vim, né? Aquela tônica, já que eu vim. E aí eu parei o carro no mesmo lugar, do outro lado da avenida, e eles jogando bola lá, tal, aquela empolgação. A bolinha não era a mesma, mas eles estavam jogando futebol. E eu dei um grito: ei!
Vem cá. Aí eles viraram assim, aí um fez, eu? Assim, vem cá. Vem cá. Aí eles, não. Sabe, vem cá, acho que eles estavam com medo, né? Aí eu peguei a bola que estava na cadeira, levantei na janela, disse, vem cá. Aí eles foram lá. Chegou um menino na janela lá do carro. Eu só olhei o seguinte: você vai pegar essa bola, você vai para casa, vai procurar seu pai, sua mãe, alguém da sua família, e você vai dizer que Deus te deu essa bola. Você vai entender porque eu fiz isso. Ele olhou para a bola, olhou para mim, olhou para a bola. Aí disse, o Senhor é Deus? Eu disse, sou. Agora vá para casa e diga ao seu pai e à sua mãe que Deus te deu essa bola. Ele olhou para a bola, para mim, olhou para trás, aí tinha a turma dele, tudo assim, tudo curioso, olhando. Ele olhou para mim, para a bola e fez, gente, corre, Deus está dando bola. Duas coisas. Aí eu estava rindo e chorando ao mesmo tempo, nessa hora lá, né? Deus chorando e rindo. E aí Deus falou comigo, cara, se eu me importei em dar uma bola, um brinquedo a um menino de rua, o que é que eu não posso fazer por você? O que é que eu não vou fazer por você? O que é que eu não estou fazendo por você? O que é que eu não fiz há 2000 anos atrás por você? E eu comecei a ser ministrado. Em seguida me chamou a atenção o fato dele acreditar rápido que eu era Deus. Rápido. Ele foi rápido em acreditar. O Senhor é Deus. Criança acredita rápido, irmão. É ou não é? Se você diz que é alguma coisa, eu sou Papai Noel, ela acredita que você é aquilo. Porque ela é criança. E o mal do adulto é deixar de ser criança quando cresce. É deixar de ser criança. Você concorda comigo que toda criança ela é criativa? É ou não é? Ela é trelosa, ela é arteira, ela é criativa. Por quê? Ela pega um prato e ela começa a ver o quê? Um disco voador. Né? Ela pega uma caixinha de sapato, puxou, é o quê? Um carrinho, um caminhão. Por quê? Criança vê o que não é como se... E o que é isso, irmão? Diga fé. O mal do adulto é deixar de ser criança quando cresce. Criança é fácil de acreditar e muitas vezes o pregador está se esguelando para você acreditar numa verdade que já está escrita. Seja rápido, irmão, em acreditar, em agarrar, em esfregar em você o que está sendo falado, irmão. Como criança. Não é a birra da criança. É a inocência, é a pureza. Criança desconhece falta de perdão, raiz de amargura. Maria Joaquina está brincando com o Joãozinho. O Joãozinho puxa o cabelo de Maria Joaquina. Maria Joaquina vai para a mãe, puxou meu cabelo. A mãe, você não vai mais brincar. 5 minutos. Está indo brincar. Ela não conhece a raiz de amargura. E você aí pesado, acumulando falta de perdão, colecionando rancor, amargura. Vamos parar com isso agora. Vamos zerar isso dentro de você. Se esvazia do que não presta, do que pesa, para você correr. Leve a carreira que Deus tem proposta, irmão, para você. Como criança, eu costumo dizer que o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Porque o criativo consegue ver o que não é como se fosse. Isso é fé, irmão. Eu trabalho como diretor de criação do ministério. Essas artes, a marca da igreja, tudo isso eu tive a honra de criar para o ministério. E eu digo a você, que muitas das artes que eu faço, eu já vejo o final antes mesmo de começar. Quem é que vê assim? E se ele vê assim, irmão, por que se preocupar? Para que se aperrear? Como dizia um amigo meu, de que vale eu se aperrear? De que vale eu se aperrear? Não valeu. Acredita. Decide hoje acreditar, agarrar a palavra de Deus. O que ela diz ao teu respeito é verdade, irmão. Não acredita mais no que o diabo falou sobre você. Acredita no que Deus diz, irmão. De uma vez por todas.
Tudo que o diabo fala é mentira, porque ele só sabe fazer isso. Ele é o pai da mentira. Ele só sabe mentir, distorcer. Pensa comigo. O diabo não vai ser derrotado. Ele é derrotado. Não é o futuro dele, é o presente do diabo. E se ele é derrotado, tudo que ele lança contra você já chega derrotado. É ou não é? Se ele é derrotado, tudo que ele lança contra a sua vida já chega derrotado. Bate e cai, não entra. Por quê? Porque eu estou no lugar de vitória. E vitória não combina com derrota. Ele está derrotado. Eu estou o quê? Vitorioso. Eu estou vitorioso. Eu sou vitorioso. Você está entendendo isso? Quem está entendendo? Aleluia. Eu percebo que o Espírito Santo está mexendo com as nossas estruturas essa noite. Ele está nos alargando para que a gente possa viver mais do que falar. Viver, o poder está em viver, em experimentar. Vem experimentar com a gente, vem desfrutar desse novo tempo que Deus tem para você. Que tal a gente inaugurar em Natal, no Verbo da Vida de Natal, um tempo de alegria? Que tal? A estação da alegria. Vamos expandir a alegria por todos os lados. Quando você passar pelas ruas de Natal, é a própria alegria de Deus passando por ali. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. DNA. Deus não acabou. Obrigado, Senhor. Porque nós estamos sendo afetados por essa palavra. Essa palavra da fé que nos salvou. Que nos tirou de um lugar de derrota e nos colocou em um lugar de vitória. Nós nem merecíamos, mas você fez. Não foi porque eu quis, foi porque o Senhor quis me resgatar. O louvor pode subir. Aleluia.